Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque a vida de todo mundo é corrida. Então a gente tenta te atualizar enquanto você está ali no carro, parado no trânsito, ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje esse episódio é o episódio parte 2 de um episódio introdutório sobre transtornos funcionais. E aí, se você não assistiu o episódio anterior, vai para o episódio anterior fazer essa introdução, depois vem para cá, combinado? A gente trouxe no episódio anterior, que vai continuar com a gente aqui agora, o Dr. Carlos Martins Júnior, Carlos Roberto Martins Júnior, que é médico pela UFMS, neurologista e neurofisiologista pela Unicamp, especialista em neuromuscular e neurogenética pelo HC da Unicamp e autor do livro de semiologia neurológica que todo mundo usa para estudar semiologia no Brasil e o Neurologia de A a Z. Mais uma vez, Carlos, muito obrigada por tirar um tempinho do seu sábado para bater esse papo com a gente. Obrigado, Joyce. Obrigado, Trajano. A satisfação estar com vocês. Vamos continuar nosso papo aí que está muito bom. Vamos. E antes da gente continuar agora no que a gente, no mais prático mesmo, que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber do distúrbio funcional, eu só queria anunciar que o Carlos, ele tem 2 cursos, um teórico e um prático de semiologia. Então, você que sabe, né, da qualidade técnica já da escrita do livro que a gente usa, né? Acho que todas as residências do Brasil usam esse livro atualmente. É um dos livros clássicos da semiologia hoje brasileira. Então, todas essas dicas, que às vezes é difícil você pegar tudo no livro, né? Você vai conseguir ter oportunidade de ver ele falando e mostrando nesses 2 cursos que a gente vai deixar aqui na descrição. Beleza? Bora pra prática. Vamos. E, Carlos, assim, começando o que a gente, né, introduzindo o que a gente conversou no episódio anterior, eu acho que é muito importante você que está caindo de paraquedas nesse episódio aqui, voltar um pouquinho só para pegar a introdução, que vai ser muito importante, né, as definições e tal. Mas, no que você vê hoje em dia, quais são assim, os principais tipos de distúrbios funcionais que você nota na sua prática? É um distúrbio de marcha, uma fraqueza, sensibilidade, visual? O que mais tem aparecido para você? Pô, Trajano, aparece de tudo, viu? Não tem assim uma... Eu acredito que o distúrbio, na minha prática, tá? Todos são comuns, mas eu acho que o que mais aparece é distúrbio sensitivo, né? O distúrbio sensitivo, por conta que ele conta com uma coisa chamada subjetividade. E a subjetividade, ela é silenciosa. Às vezes é muito difícil você realmente provar que o paciente não está sentindo uma parestesia, por exemplo. E às vezes o paciente, ele, principalmente o factoide, o que é ganho secundário, ele aprende isso, ele sabe disso, entendeu? Então é complicado. Mas assim, igual eu falei para vocês no primeiro episódio, é muito variado e do ponto de vista de prevalência, a gente tem em torno aí de 100 casos por 100 mil habitantes. E chega, né, a ser a segunda ou terceira causa de atendimentos no consultório neurológico. Isso não é neurogeral, tá? É claro que se você for especialista, assim, subespecialista, isso não é real. Mas no consultório de neurogeral chega a ser segunda ou terceira causa, só perde para cefaleia, né? Então, igual eu falei para vocês, as crises não epiléticas, como um cenário de uma primeira crise, e isso chega a ser 1 para 7, né? Então, por exemplo, uma crise não verdadeira, uma pseudocrise, para R$7, né? Na esclerose múltipla, isso pode chegar de déficits motores de 1 para 8, né? Como se fosse um surto real, né? Então, é bem prevalente. Eu estava lendo também, antes de falar um pouquinho de exame físico, estava lendo recentemente, do ponto de vista de impacto econômico, né? O impacto econômico nos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem isso, mas nos Estados Unidos chega a 2 bilhões por ano, tá, de internações só com pacientes funcionais, com sintomas não orgânicos. Internações, tratamentos, né? 2 bilhões por ano, isso é muito.
tá? Se você dividir paciente por paciente, um paciente funcional, comparado com um paciente DPLC ou diabético ou hipertenso, o paciente funcional, ele gasta mais por paciente. Por quê? Porque às vezes você tem que pedir exames PET, ressonância, potencial evocado, entendeu? Que são exames extremamente caros, né? Então é um paciente extremamente caro pro sistema de saúde, né? Então, acho que é legal falar isso antes de falar de exame físico. Então a gente vai te aproveitar, Carlos, já que você nos deu esse privilégio de participar do nosso podcast, a gente vai te perguntar em cada subtipo de transtorno funcional quais são as técnicas da semiologia que você utiliza. Então, se você que é preguiçoso e não leu ainda o livro do Carlos de Semiologia Neurológica, pega esse episódio, papel e caneta na mão, que você vai aprender agora na marra, tá bom? Mas tem o capítulo de distúrbios funcionais aí também. Exato. E é sempre importante... Não, na minha opinião, Trajano, para você aprender distúrbios funcionais, você tem que conhecer os orgânicos. Porque Exato. O que bate é a incongruência e a consistência. Então, a pessoa que não leu isso aqui de cabo a rabo, não vai passar batido ou super diagnosticar um transtorno funcional. Vamos começar o seguinte, Carlos, transtornos de marcha. O que você observa, assim, de dica semiológica na prática para bater o olho, assim, nossa, essa marcha é funcional, o que você utiliza? Vamos lá, vamos começar. Isso que a Joyce falou é legal. Antes da gente falar da marcha, você precisa ter um bom conhecimento neuroanatômico, então você tem de dominar a neuroanatomia. Se você não domina a neuroanatomia, você não vai conseguir diagnosticar algo funcional. Dominando a neuroanatomia, você tem que saber o que é orgânico, os sinais orgânicos. E aí, depois, do ponto de vista semiológico, você estuda a parte de neuroorganicidade. Inclusive, no livro, o livro tem 24 capítulos. O último capítulo é de distúrbios não orgânicos. Então, ele é o último capítulo. Porque o De Jong, né, como você queira falar, nos capítulos, ele na parte, ele coloca, no meio do livro, ele coloca, isso aqui pode ser não funcional, esse achado pode ser funcional, entendeu? Então eu compilei tudo num capítulo só, entendeu? Mas eu deixei no final exatamente ratificando o que a Joyce falou. Você precisa ler primeiro tudo e depois ler a parte funcional da coisa, né? E no curso, nos nossos cursos, é sempre o último módulo, né? A gente mostrando tudo isso. Bom, mas falando de marcha. A marcha, o que eu vejo numa marcha funcional? Primeira coisa é a teatralidade, né? Teatralidade, aquele paciente que está com arremessos de membros, você sabe que não é um balismo, você sabe que não é coreiforme, então ele tem arremessos de membro, é teatral. Uma coisa muito comum na marcha funcional é o que eu chamo de falência do joelho, um give up do joelho, né? Então, o paciente está andando, de repente ele dobra os joelhos, como se ele tivesse uma fraqueza de quadríceps ou uma lesão de nervo femoral, né, ou de raiz L4. Mas daí você vai examinar, o paciente não tem nenhum tipo de alteração reflexógena, o paciente não tem nenhum sintoma sensitivo, então o paciente tem um trofismo normal. Então, aquela falência de joelho é típica de funcional. É claro que você pode, às vezes, errar, você vai ter que investigar, mas isso é uma coisa. Do ponto de vista de exame, o que eu gosto é pedir para o paciente andar, fazer o tandem, tudo, e peço sempre para ele andar para trás e para o lado, de Siri. Então, aquela marcha de Siri e a marcha para trás. Por quê? As marchas orgânicas, ou seja, o paciente tem uma lesão verdadeira, o déficit de marcha orgânico, ele tende a melhorar um pouco quando o paciente anda para trás ou para o lado. Por quê, Carlos? Porque ele usa grupos musculares, muitas vezes não afetados pela doença de base, quando ele anda para o lado ou para trás. Já o paciente que tem um distúrbio não verdadeiro ou funcional, quando ele vai andar para trás ou para o lado, ele piora ainda mais, entendeu? Então, eu sempre peço para andar para trás e andar para o lado. Avalio as coisas de marcha mesmo, que vocês bem sabem, né? Balanço, peço para fazer o tandem, tudo. Então, a marcha funcional, ela tem essa questão de teatralidade. Muitas vezes, o paciente, que às vezes incomoda, por exemplo, é um paciente que anda nas pontas dos pés, né? Então, aí, será que é um Segawa? Será que é complicado. A marcha na ponta do pé é sempre complicado.
E será que é o paciente que está com estereotipias, tem um traço autista, né? Ou então, será que ele tem uma retração de calcânio? Ou um paciente que tem uma miopatia, né? Que tudo isso pode dar marcha na ponta dos pés. Aí você vai usar o seu conhecimento semiológico para você excluir uma miopatia, ou então uma palpação de tendão. Você vai ver se tem flutuação, se é um CEGALA que flutua. Eu costumo dizer que o CEGALA é a miastenia do distúrbio do movimento, né? Ele às vezes flutua. Então, isso depende. Então, o que eu costumo mais usar na marcha é isso, ver se tem teatralidade, e ver se tem, pedir para ele fazer as manobras de marcha, né, o tandem, e andar para trás e para o lado. Eu não sei qual que é a experiência de vocês aí, a Joyce deve ter grande experiência aí no distúrbio do movimento, né, Joyce? Costumo também, assim, igual lá na clínica, a gente tem um corredor, né, Trajano, que é um pouco mais estreito, então dá a possibilidade do paciente segurar para, caso ele tenha tendência a cair, né? E o funcionário sempre vai segurando e simulando não simulando, né? Mas indo em direção à parede para se segurar. E fora da clínica tem um corredorzão largão que não tem onde se apoiar. Então eu boto a pessoa para andar lá também. E aí ela acaba não tendo esse tipo de impulso para poder segurar. E, por vezes, faz uma marcha como se estivesse andando em cima do gelo com essa teatralidade, né? E outra coisa, assim, quando é muito desequilibrado, uma marcha extremamente instável, eu faço aquele shoulder tap test. Então, por exemplo, quando você faz o pull test, você empurra o paciente e ele vai dando passos para trás até cair. Se você bate do lado do ombro do paciente, o paciente já cai, já é uma... Se não for uma PSP, né? Não, mas do lado, Trajano, assim, ó. Do lado, tá bom. Nos deltoides, assim, ele já cai, já tá um pouco sugestivo, ou se cai duro, assim, e não é consistente, incongruente com o grau de instabilidade postural, assim, sabe? E o contexto também, né? Então, se o paciente se apresenta para você com uma ataxia funcional, e o tipo de marcha dele é um tipo de marcha que não é atáxico, né? Não é definitivo, obviamente, né? Mas é um red flag para você. Opa, a principal síndrome que eu imagino que não faria esse paciente andar seria uma ataxia. E a marcha dele não é uma marcha com padrão atáxico, já começa a incomodar a gente nesse sentido. Então, interpretar a marcha em cima do contexto, né? Exatamente. Vamos para outra, Trajano? Vamos. Sensibilidade? Visão? Sintomas sensoriais. Aferências. Tipo, visão, sensibilidade, como é subjetivo, nossa, é péssimo pra gente dominar. Tá, beleza. Então, antes de falar um pouquinho da sensibilidade, só fazer um adendo que a Joyce falou que é interessante, que é a questão da marcha distônica. Muitas vezes as distonias, elas aparecem durante a marcha. Então, por exemplo, um látero, que o paciente é uma distonia dinâmica, ela vai aparecer na marcha. Mas, às vezes, o paciente que é funcional, ele faz primeiro a distonia, depois ele marcha. Então, isso é uma dica legal também, entendeu? Então, é pegar essas nuances. Mas falando agora da sensibilidade. Sensibilidade, como a Joyce disse, é sempre difícil. Sempre difícil. As manobras clássicas que nós usamos para avaliar, por exemplo, alterações não orgânicas de sensibilidade é a manobra de Boulos-Courrier, né? Eu acho que todo mundo conhece a manobra de Boulos-Courrier, que você faz uma hiperpronação, né? Entrelaça os dedos, né? E deixa os polegares esticados e faz depois esse movimento. E testa a sensibilidade dos dois lados com o paciente com os olhos fechados. E você pode usar uma técnica chamada um sim, sim, não, não. Né? Engraçado quando você faz o Boulos-Courrier, o polegar ele vai ficar contralateral ao lado testado e os dedos vai ficar ipsilateral. Então você consegue pegar o paciente no pulo na hora que você testa. E usando a manobra sim, sim, não, não, você fala, ó, na hora que você sentir, você me responde sim. Se você não sentir, você fala não. Só que na hora que você encosta, entendeu? Ele fala não, ele se confunde. Então, usando o Boulos-Courrier com a manobra sim, sim, não, não, ajuda bastante. Uma outra dica que você tem, por exemplo, é hipoestesia na região da face. Ou, por exemplo, que respeita a linha de implantação capilar. Nós sabemos que o nervo trigêmeo, a parte oftálmica do nervo trigêmeo, ele vai até o vértex,
Depois do vértex é raiz C2. Então o paciente fala, doutor, não estou sentindo aqui até o cabelo. Difícil, por quê? Porque o trigêmeo, a inervação do trigêmeo é até o vértex, né? Depois é raiz C2. Então isso é uma dica. Outra dica que eu, por exemplo, o paciente com nível sensitivo. Aquele nível sensitivo muito horizontal, nível sensitivo horizontal. Geralmente não é verdadeiro. Por quê? Porque a orientação dos dermátomos ela é diagonal, entendeu? Então, o nível sensitivo muito horizontal certinho tem que tomar cuidado. A hemihipoestesia, muito na linha média, na linha alba aqui, ó, fala, daqui para lá eu não sinto. É geralmente mentira. Por quê? Porque as fibras do lado bom, elas ultrapassam cerca de 1 a 2 centímetros para o outro lado, entendeu? Então, as hemihipoestesias, elas não começam na linha média, elas começam cerca de 3, 4 centímetros para lá, entendeu? Isso é uma característica importante. Outra coisa que eu gosto muito, muito, eu acho que é o que eu mais uso, é a manobra do diapasão frontal. Eu acho que vocês devem usar também, né? O diapasão, você percute o seu diapasão, coloca de um lado, coloca do outro e pergunta se o paciente está sentindo ou não a vibração. Quando ele tem uma hemihipoestesia, né, qualquer hemihipoestesia, qualquer uma, seja orgânico ou não, ele vai sentir. A menos que ele tenha a sutura metópica aberta, que não vai acontecer, né? Mas quando você coloca do lado que está com déficit, ele tem de sentir, porque o osso frontal é uma tábua óssea contígua, né? Então vai caminhar para o outro lado a sensibilidade da vibração e o paciente vai sentir. Então, o diapasão frontal é batata, né? Eu acho que é uma manobra mais objetiva aí para você examinar déficits funcionais nesses tipos de paciente, né? Então, são as coisas que eu mais uso aí. E, claro, você comparar com outros comemorativos, sejam eles o reflexo, seja ele a avaliação motora. Então, é conhecer bem a anatomia e sempre desconfiar. Acho que é isso. Outra aferência, assim, e o paciente com déficit visual? Você tem alguma técnica que você usa? Visual. Visual, vamos lá. Visual, Trajano, por exemplo, as diplopias monoculares. Diplopias monoculares, né? Ou triplopias. 90% das vezes, 99% é não orgânico. Tá? A menos que o paciente tenha um ceratocone ou uma subluxação de cristalino, alguma coisa, você descartou isso, triplopias ou diplopia monocular, né? Geralmente é não orgânico. Outra coisa, amaurose. Amaurose no pronto-socorro. Paciente que chega com amaurose total para você. Como é que é uma manobra que eu uso muito, que ajuda, é você testar a propriocepção do doente. Então, você pede o paciente para nós, porque eu estou amaurótico aqui. Daí eu peço, Carlos, coloca seu dedo lá na frente e acompanha o seu dedo, entendeu? O paciente simulador, factoide, ele não vai acompanhar o dedo, ele vai ficar olhando para frente, entendeu? O paciente que tem amaurótico mesmo, ele vai acompanhar o dedo, ele vai virar a cabeça e acompanhar, mesmo que ele não esteja enxergando o dedo, porque ele tem a propriocepção preservada, ele sabe onde está a mão. Então ele vai ter a versão cefálica, entendeu? Então, o artifício da propriocepção na amaurose é muito bom, eu acho extremamente objetivo, tá? Já me salvou muitas vezes. Outra manobra que você pode usar é o filtro vermelho, né? Então, por exemplo, perdi a visão desse olho. O paciente refere que não está enxergando desse olho. Então, o que você faz? Você pega um filtro vermelho ou qualquer cor, o filtro vermelho é o que é o descrito, né? Um papel celofane, alguma coisa, coloca na frente do olho bom. E você mostra letras para o paciente de diversas cores. Se ele ficar com dificuldade, tudo, ou não enxergar a letra vermelha, beleza, mas se ele enxergar é algum problema. Por quê? Porque você vai ter filtro. Você está testando o olho bom. A luz vermelha no filtro vermelho não vai passar. Então o paciente não consegue enxergar, entendeu? Certo? Então o filtro vermelho no olho bom pode ajudar, tá? Certo? Na letra vermelha. Uma outra coisa que você pode utilizar, por exemplo, a visão tubular, pessoal. A visão tubular. O paciente que tem visão tubular, ele fala, tô perdendo a visão na parte periférica, tô enxergando só um túnelzinho, doutor, tô enxergando só um túnelzinho.
Geralmente, as visões tubulares, o paciente tende a enxergar melhor a distâncias, porque você vê todo o objeto à distância, entendeu? Então, um déficit tubular, ele tende a melhorar, um déficit verdadeiro tende a melhorar a distâncias, entendeu? Então, é uma característica que você pode usar. Se você usar, por exemplo, uma campimetria, aí já é uma propedêutica armada, vocês já devem ter visto isso. O paciente com déficit não orgânico, ele tem o sinal do Cloverleaf, né? Então, ele poupa as regiões centrais, né, do campo visual. Então, que é do sinal do trevo de 4 folhas, né? Então, ele tende a poupar as regiões centrais. Isso na propedêutica armada. Às vezes é difícil mesmo, você tem que pedir um potencial evocado visual, né? E potencial evocado visual não mente, porque ele projeta o vetor no lobo occipital, né? Mesmo com o paciente com o olho fechado, ele vai conseguir enxergar se você usar um óculos goggle, né? Então, mas a técnica que eu mais gosto mesmo é essa, é a técnica da propriocepção. Não sei se vocês têm outras técnicas aí que vocês gostam mais. Eu faço até de um jeito diferente, assim, que às vezes eu peço pro paciente, coloco o dedo, assim, né, o próprio dedo do paciente na frente dele, peço para ele fixar e peço para ele tentar pegar o próprio dedo. Muitas das vezes ele fica pegando, assim, o vento, né, é uma das possibilidades. Legal. E outra coisa que eu gosto de usar também, principalmente em pacientes que têm uma maurose muito importante, é o optocinético, né? O tambor, né? Optocinético. Às vezes você vê lá o nistagmo optocinético num paciente que tá falando que não tá enxergando nada, é incongruente, né? Isso é extremamente objetivo, Trajano. A presença de nistagmo optocinético num paciente almarótico ratifica que aquilo lá é funcional. Não pode ter nistagmo optocinético num paciente, você pode usar lá um bastão de Maddox, um tambor, alguma coisa, ratifica que aquilo lá é funcional. Então não pode ter nistagmo optocinético no paciente almarótico total. Mais sutis também, que a gente fica na dúvida, né? Às vezes, déficits mais sutis no sentido de você está na dúvida se aquele déficit funcional uma neuropatia óptica um pouco mais leve, uma neurite óptica inicial ou não. Cara mas aí tem defeito pupilar aferente, por exemplo, que é uma coisa que você sempre tem que testar, aí, pô, isso aí é orgânico, provavelmente, entendeu? Não que a ausência não vai ser funcional, mas é um dado positivo para a organicidade, né? Que também é importante para a gente dar o diagnóstico funcional. Tem casos, Trajano, que você não vai ter jeito. Você vai ter que pedir algum exame complementar, vai ter que pedir um teste neurofisiológico, alguma coisa, igual você falou aí. Às vezes você pode ter uma lesão, é possível. Você pode ter uma lesão em nervo óptico sem déficit pupilar aferente, é possível, entendeu? Se for uma lesão pequena, tudo, você pode ter sim. Mas a presença de déficit pupilar aferente vai ratificar a organicidade do processo. Né? De fraqueza. Né? Quando a gente tem uma fraqueza funcional, o que você usa na sua prática? Distúrbios motores. Fraqueza. Bom, a fraqueza é bem interessante, né? Então, a ausência de sinal de Barré, por exemplo, o sinal de Barré a gente sabe na manobra de braços estendidos ou manobra de Grasset, que é nada mais do que a adução dos dedos, a flexão dos dedos, a pronação e a queda assimétrica do membro. Então, esse é o sinal de Barré, que é a organicidade do processo. A ausência do sinal de Barré já fala a favor de um processo funcional. Então, geralmente, aquela queda em degraus, né? O paciente vai caindo em degrau. A queda em degraus é muito típica do paciente funcional e, às vezes, ele faz um give up. Ele faz assim, aquela queda, né? Que é o suspirar, com um suspirar denunciador. Ele faz, entendeu? Então, o give up ou a queda em degraus fala muito a favor também. Quando não bate o déficit motor com os reflexos, também a gente tem que pensar, né? E um déficit não orgânico. A manobra clássica que todo mundo conhece, que é a manobra de Hoover, né? Então, a manobra de Hoover aí na beira do leito, que você interpõe a sua mão no calcanhar e a maca do paciente, pede para ele levantar a perna boa, né? Depois pede para ele levantar a perna que está com déficit. Então você vê a pressão que ele exerce na sua mão. Então o Hoover eu acho é muito usado. Quem nunca usou no pronto-socorro, né? A gente usa direto isso aí. Então eu acho que são as principais aí que a gente costuma usar. Não sei se vocês usam outras aí. Do braço ir descendo devagar, a giveaway weakness, né? A gente faz a
a oposição de força, ele vai cedendo, né? Trajando também uma outra manobra. Eu já vi não sei se isso é descrito, né? Mas eu já vi na prática dando certo. E quem me ensinou isso foi o professor Otávio, da neurovascular. Uhum. Que é a... É verdade. Essa manobra é muito boa mesmo. Ele chama de mão magnética. Eu não sei se ele chama ainda, né? Que aí ele começa ajudando o paciente colocando a mão embaixo do tornozelo, e aí depois ele vai desviando a mão para cima e em algum momento ele fica com a mão em cima. E aí o paciente sustenta o membro, né? Isso eu aprendi com ele. A mão magnética, Eu não sabia desse termo, legal. Eu não sei também se ele chamou de mão magnética ou se eu tô inventando Manobra agora. Pontes Neto. Eu vou perguntar pra ele, quando eu encontrar ele, eu vou perguntar. Legal. E... Isso é muito legal, né? Eu já sei qual que você vai falar do pente. Não ia ser nem... Essa ia ser uma próxima, mas... eu tenho uma outra também que às vezes porque muitas das vezes o paciente está sentindo dor na hora e às vezes a pessoa vai falar assim, ele tem fraqueza real, só que não é fraqueza, às vezes é uma limitação por dor, ou então a pessoa acha que aquela fraqueza é funcional, mas aí na verdade o déficit é dor, né? Uma técnica que às vezes eu uso e que eu vejo que mais ou menos dá certo é que o paciente às vezes não consegue sustentar por muito tempo, mas eu peço para ele fazer o máximo de força que ele conseguir em 1 segundo. Se ele já chegar em força grau 5 em 1 segundo, eu já considero como força grau 5, né? Muitas das vezes ele não consegue sustentar porque tá doendo ou coisa nesse sentido. Não é tanto funcional, mas em alguns contextos pode ser interpretado como funcional, né? E nos distúrbios do movimento, hein, Carlos? O que você tem usado? Pra gente fechar. Não, quero falar sobre SINEP ainda, pô. É super comum no consultório aí do epileptologista. Antes do SINEP, eu quero o distúrbio do movimento. O que você tem usado aí? Pra gente trocar figurinha. Distúrbio do movimento é complicado, né? Distúrbio do movimento. O tremor, por exemplo. O tremor, todo mundo usa a manobra do arrasto, né? A manobra do trapping, arrasto, o treinamento, né? Como você queira falar. Que é a manobra, né? Você avalia o paciente com tremor e pede para ele acompanhar, batendo na mesa, né? E de rabo de olho você fica olhando o tremor dele, né? E vê se muda a frequência, amplitude, diminui tudo. Essa manobra é excelente, né? Você pode usar também, pedir para o paciente, como se fosse testar a bradicinesia dele e avaliar o tremor, ver se melhora no outro membro o tremor. Às vezes o paciente com tremor funcional, ele tem uma coisa chamada transbordamento, né? Então ele está tremendo um braço, você vai lá, segura aquele braço, ele começa a tremer o outro lado, entendeu? Então ele transborda para o outro lado. Então são coisas que você vê, né? Então, mas tem que tomar cuidado. Os tremores, a definição de tremor é que existe uma ritmicidade, com exceção de 2 tremores na medicina que não são rítmicos. O tremor funcional, que pode ser, na verdade não é um tremor, né? E o tremor distônico. O tremor distônico, ele varia a frequência e ele varia a amplitude, tá? Eu vejo isso muito na eletromiografia, quando eu vou fazer estudo de tremor. O tremor distônico, ele pode variar a frequência e pode variar a amplitude. Então é difícil. Só que o tremor distônico, geralmente o paciente tem alguma distonia, ou no membro, ou uma distonia contígua, né? Então tem que tomar sempre cuidado com a distonia. A distonia é sempre um pé, o calo, a pedra no sapato do neurologista, né? Então tem que tomar cuidado, porque varia mesmo. Então, assim, eu não sei se a Joyce tem alguma outra dica aí dos tremores distônicos, né? Não sei aí se você quiser falar alguma coisa, Joyce, a respeito. Sobre tremor, a gente tem que olhar a variabilidade, né? Que é a constância, né? Como o Carlos falou, que é um movimento rítmico e oscilatório. E para ver isso, eu costumo avaliar principalmente na postura, né? Então, eu peço para o paciente fazer as 3 posições de postura, né? Com os braços assim estendidos na frente, com os braços na frente do corpo, né? Em adução, né? Em abdução. E os braços para cima como se fosse um assalto. Então, se variar o eixo do movimento, por exemplo, assim, extensão tá flexão, extensão. Quando você bota os braços para cima, começa a ficar pronação, supinação. Isso daí me chama atenção para algo, uma pista para funcional, né? Mas o que o Carlos falou é verdade, né? Quando você faz a distratibilidade, o entrainment, o arrasto, isso daí fala tudo a favor de
pistas positivas para transtorno funcional. O tremor distônico é um grande desafio para o consultório do especialista em distúrbios do movimento. Nesse caso, ele não tem tanta distratibilidade como os transtornos funcionais, e no tremor distônico em especial, você tem que ver alguma distonia. É óbvio que em alguns casos você não vai conseguir. E aí, para o tremor distônico, a eletroneuromiografia ajuda bastante. Porque aí você consegue fazer essa diferenciação entre, vamos supor que você está com 3 diagnósticos diferenciais, tremor essencial, tremor distônico, que, por exemplo, aquele cara com tremor essencial que tá meio estranho, tipo será que é um plus, que tá um soft sign, mas eu dou remédio e o cara não melhora, será que não é um tremor distônico então, mas ele varia um pouquinho? A eletromio consegue, né, com algumas técnicas diferenciar se é um tremor que tem a oscilação entre agonista e antagonista, ou contração, e na própria eletroneurografia você faz estímulos para avaliar transtornos funcionais, que você consegue ver a ritmicidade lá na contração. É super bonito de ver. A Carol já fez alguns casos meus no consultório e, assim, ajuda bastante. É um artefato a mais, né, Carlos? Eu não sei a experiência de vocês, eu tenho pouco com isso, mas já tive a oportunidade de tentar em algum cenário. Às vezes a sugestão positiva já me ajudou. Com certeza. No sentido de você deixar um pouco claro de que, assim, ó, talvez, aí você pode usar para qualquer coisa, né? Talvez, se a gente colocar esse diapasão em determinado membro, em determinada região, o seu tremor pode piorar ou melhorar. E a pessoa, pela sugestão, melhorar ou piorar com uma coisa que não tem nada a ver. Então você coloca um diapasão no acrômio da pessoa e ela começa a piorar aquele tremor de maneira muito grosseira. É um indício. No consultório, uma vez, eu tava com uma relação assim muito próxima assim, com a paciente e tal, eu vi que ela era muito sugestionável e ela estava duvidando muito do diagnóstico. A gente conseguiu induzir uma crise de origem não epiléptica lá, e ela depois se convenceu logo depois da crise de origem não epiléptica que era funcional. Um diazepam verbal você fez ali no consultório, Trajano. Isso tudo de sugestão. Tem gente até, acho que o pessoal de São Paulo está começando a tratar parte acho da psiquiatria lá em São Paulo. Uhum. Parte desses transtornos funcionais, às vezes com técnicas de hipnose, né? De sugestão, de coisa nesse sentido. Não sei. Então, se você tentar usar o mecanismo reverso, pelo menos para solidificar o seu diagnóstico e der certo, é um caminho aí que eu não sei se isso é validado ainda, acho que não tem estudo para isso, mas pelo menos nos 2 casos que eu usei, deram certo, né? E as distonias são um desafio porque realmente elas acabam... Antigamente eram frequentemente confundidas como transtornos psicológicos ou histéricos, né? E, assim, você vai suspeitar principalmente de distonias de início hiperagudo, muito fixas numa posição só, né, muito dolorosas logo do início, isso daí chama bastante atenção. E os parkinsonismos, né, é raro a gente ver parkinsonismo quando comparado com distonias funcionais e tremores funcionais. Aí parkinsonismos, eles ficam com uma lentidão desproporcional, sem decremento, né, uma rigidez com bastante resistência à sua mobilização, e eu vi um paper... Eu acho que foi do Andrew Lees que observou que pacientes que são parkinsonianos, por exemplo, ele tem o parkinsonismo mais no membro superior direito. Durante a marcha, o membro realmente tem um arm swing menor em relação à esquerda. Mas quando a pessoa corre, ela consegue movimentar alternando, que é uma pista, né, para a pessoa alternar. Mas a pessoa funcional, ela fica com o membro parado enquanto está correndo. Depois eu deixo o link do artigo aqui para vocês darem uma olhada. Exato. Olha, interessante. Então, acho que agora o tema principal. Tem uma dica antes de falar de SINEP. Tem às vezes a gente esquece a audição, né? Então, avaliar a audição sempre ajuda também, né? Às vezes um paciente, os distúrbios auditivos, eles são periféricos, né? Você não vai ter uma lesão de, por exemplo, engenho temporal transverso anterior, não vai dar, por exemplo, uma hipoacusia, né? A gente sabe que, às vezes, eles têm essa queixa, tive um AVC, doutor, e depois do AVC eu não estou ouvindo do ouvido, né, direito, quero aposentar, tal, né, não estou mais escutando. É importante saber isso também, né, então os distúrbios da audição, as hipoacusias são, em sua maioria, né, sempre periféricos. Uma forma de você testar isso também é você testar o Rinil-Weber,
né? Então, um paciente que nega, por exemplo, você faz o rini, então ele não tem condição óssea, não tem condição aérea, ele está mentindo, né? Então, não tem como, né? Então, se ele não tem condição óssea e não tem condição aérea, é sempre importante aí você suspeitar que é algo não orgânico, né? Lembra, por exemplo, daquela questão da síndrome VAWT, né? A síndrome VAWT, que é um acrônimo que é visão, audição, olfato e tato, né? Então ele chega para você, ó, tive um AVC, doutor, não tô vendo do olho esquerdo, não tô sentindo o cheiro da narina esquerda, não tô conseguindo sentir nada no hemicorpo esquerdo, né? E então a síndrome VAWT também ela é neuroanatomicamente impossível. Então a audição também é uma, na maioria das vezes se perdeu, se vem depois uma queixa auditiva, depois de algum déficit, né, vascular, alguma coisa, na maioria das vezes é impossível, assim. Exceção talvez seria algumas variantes aí de Pike que às vezes sai artéria labiríntica, né? Mas muito raro também. Mas daí, desculpa. Mas daí vai ter zumbido, alguma outra coisa. Sim. Eu digo aquele paciente hemiparético. Vai ter uma síndrome clínica mas daí neurovascular clássica. Mas daí você faz o Rini e o Weber. Exato. Você faz o Rini e o Weber, não tem como. O cara negou condição óssea e negou condição aérea, ele está mentindo. Não tem como, entendeu? Então é isso. Perfeito. E para finalizar, vamos para o Cinep? Cereja do bolo. A cereja do bolo. O que você observa nos casos tem de bastante. crise? Tem. Então, 20 a 30% das crises são não orgânicas, né? Então, o que você pode ver? O paciente com crise não orgânica, acho que muita gente vê isso no pronto-socorro. Então, o paciente com choro, né? Choro é uma característica aí de funcionalidade, tá? A não ser que você está diante aí de uma crise da crística, né? Mas isso é extremamente raro. Então, choro, báscula de quadril, né? É claro que existem crises frontais, por exemplo, do lobo frontal, que você vai ter um pouco de báscula de quadril. Mas as básculas de quadril, elas geralmente falam a favor de pseudocrise. O sinal de Rosenbach, né? Que é aquele olho bem fechado, né? Então, fecha bem o olho, trava, fica tremendo a pálpebra, também fala a favor aí, né, de uma pseudocrise. O balançar da cabeça, balançar de cabeça não, ou sim, geralmente não também fala a favor. Uma coisa mais objetiva que eu gosto é você avaliar o reflexo fotomotor direto e o reflexo cutâneo plantar. Então, uma crise generalizada, uma crise tônico-clônica clássica, a corticalidade, muitas vezes, ela entra em período refratário. Então, é bem comum você encontrar um sinal de Babinski, um cutâneo plantar em extensão no paciente que teve uma crise. Tá? Isso nos primeiros minutos. Depois de 5 a 10 minutos, o cutâneo plantar volta a ficar em flexão. Mas é comum você achar isso. Então, a ausência, né, do cutâneo plantar em extensão também fala a favor de funcionalidade. E o reflexo fotomotor direto também. O reflexo fotomotor direto, ele costuma estar abolido nos primeiros segundos a 1, 2 minutos após a crise tônico-clônica, por conta do período refratário que se tem, devido à grande descarga que se dá. Então, é um artifício, né? O paciente fica inconsciente ou fica sonolento depois crise, você pode avaliar algumas coisas, que é o pseudocoma, né? Então, o que a gente sempre faz no pronto-socorro, a queda do braço, né, para ver se bate na cara, no rosto, né? O paciente desvia, né, é uma coisa que a gente costuma fazer. Você pode também verificar, o paciente está no falso coma, você pode fazer uma avaliação do reflexo vestíbulo, né, o vestíbulo ocular, você pode instilar um soro gelado no olho do paciente, ver se ele tem nistagmo, se ele tiver nistagmo, ele não está em coma, né, o paciente em coma, ele vai ter uma versão, uma óculo-versão para o lado instilado, né, com soro gelado. Então, a presença de nistagmo significa que ele está consciente, tá? Às vezes, aquele paciente que acorda da crise convulsiva, ou então acorda do coma, e ele fala assim, onde estou, quem sou eu, simulando como se fosse uma síndrome de Ganser, né? Então, que tinha muito nos presídios, né? Então, onde estou, quem sou eu? Então, o paciente que acorda do coma ou da crise, ele não fica falando isso, onde estou, entendeu? Então, são dicas que a gente pode utilizar, né?
Então tem outras também, não sei a experiência de vocês aí, depende muito, é muito particular para você avaliar a pseudocrise num paciente, né? Acho que os clássicos são Eu acho esses. que a maior dificuldade mesmo é porque boa parte das vezes você tem que chegar à conclusão que é uma pseudocrise, num primeiro momento, é claro, pela história, né? Porque às vezes é um médico generalista, às vezes que viu o evento e tá te passando o caso. Não tá acontecendo na sua frente, né? Então, para mim, esse é a grande dificuldade, assim. Epilepsias farmacoresistentes, né, às vezes tem uma porcentagem maior de crise, é uma coisa que a gente tem, não epiléptica, a gente tem que tomar cuidado para não hipertratar esses pacientes. Então, começou a ficar meio resistente, mais difícil de tratar a epilepsia. Às vezes pede para filmar o evento, né? Só de filmar a gente vai ver essas características, o padrão de distribuição da crise, se bate com o que a gente tem já de exame complementar, né, da onde que essa crise está saindo, já direciona para a gente se pode ser funcional ou não, né? Isso, assim, tô falando do ponto de vista semiológico de história, né? Não fazer um vídeo EG. Exatamente. Isso que o Trajano falou é bem importante, porque o paciente que mais tem pseudocrise é o que tem crise, né? Então, a gente esquece isso. O que mais tem pseudocrise é o paciente que realmente tem crise, que é o paciente que tem epilepsia, né? Então, tem que tomar cuidado realmente com isso aí. Então, uma boa história, né? Filmar. E o que eu vejo muito dos alunos é o seguinte: você mostra, às vezes, um paciente com opstoto, né? Então, você mostra o paciente com opstoto. O paciente já fala tétano, tetania. A causa mais comum de opstótono, que é o arco da século, que é pseudocrise. Tá? Então, toda vez que você enxergar, você vira um opstótono no pronto-socorro, a primeira causa é pseudocrise convulsiva, depois é tetania. Né? Tem até um casuística disso aí. Todo mundo acha que é só tetania, não, é pseudo-crise. Né? E ter então, uma relação boa com o seu paciente nesse sentido também, né? Às vezes, eu tenho uma paciente que eu acompanho, que ela é epiléptica, ela tem crise de origem não epiléptica. E assim, ela já está muito instruída, a gente tem um relacionamento muito bom, e às vezes quando ela tem uma crise, eu pergunto para ela mesmo, assim, essa foi a epiléptica ou foi a não epiléptica? Ela fala, não, essa foi a não epiléptica, essa foi a crise, essa não foi a convulsão. Ela me fala mesmo. Aí eu falei assim, tá bom e tal, e aí a gente tenta direcionar por que aconteceu e tudo mais, né? Mas dá pra chegar a esse ponto, porque tem muito misticismo atrás de, às vezes, a gente tem muito dificuldade de acessar, né? Mas depois de um tempo, se você vai criando uma boa relação, dá pra você chegar nesse ponto aí, né? Com certeza. Isso que você falou, Trajano, volta que a gente conversou no primeiro episódio, né? De poder explicar pro paciente, igual a Joyce falou aí, é o problema do software, às vezes pode dar um probleminha no software, se pode ter uma crise, aquela abordagem, né, que a gente conversou no primeiro episódio, bem legal isso aí. Carlos, acho que sugamos muito conhecimento, não todo o seu, obviamente, a gente capaz que pegou 1% do conhecimento do Carlos aqui, mas a gente conseguiu bastante coisa, e pro preguiçoso que não leu o livro dele, eu acho que foi um episódio muito rico. Eu já tenho uma sequência de aprendizado. Assiste o episódio 1, que é o anterior. Esse aqui que é o 2. Aí já vai pro livro. Já né, vai. Cara? Já chega com a bagagem. Aí depois a gente vai lá pro curso teórico e depois pro curso prático e fecha com chave de ouro. Perfeito. Né? Legal, pessoal. Muito legal esse papo aí. Foi bem descontraído, né? Foi um papo mesmo aí entre amigos. Obrigado pela oportunidade, foi uma grande satisfação estar com vocês nessa manhã de sábado aí, viu? A gente que agradece, cara. Nossa, muito obrigado mesmo. Um prazer inenarrável. Tirei várias dúvidas. Nossa, foi muito bom. E fica o convite aí para participar em novos episódios. Os convites, na verdade, não ficam, os convites vão chegar. Trajano, conversando contigo aqui, ó, já tive várias ideias, o Trajano vai fazer os convites para você. Daqui a pouco você tá sócio aqui do Neuropedia. Obrigado, pessoal. Um forte abraço aí a todos. Um abraço. E para você... Gostou, né, Trajano? Ficou ótimo. Foi ótimo. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Não se esqueça de ativar os sininhos de notificação para receber os episódios em tempo real. Dá um like para que o episódio chegue em pessoas mais interessadas aqui sobre o tema, né? E fiquem ligados aos próximos episódios que vão vir por aí. Um abraço.